Meu nome é Rafaela, eu sou engenheira e sou consultora da Clamper e hoje eu vou falar um pouquinho de proteção fotovoltaica. Eu separei alguns minutinhos para falar um pouco da Clamper para vocês terem uma visão da empresa. Nós somos especialistas em DPS, nós somos líderes de mercado e nós estamos há 30 anos trabalhando com proteção. De fato, 100% do que eu fabrico hoje é proteção. A gente tem a nossa sede administrativa, que fica em Lagoa Santa, Minas Gerais, e a minha matriz, que também fica em Lagoa Santa, numa área aeroportuária. Então, é um projeto piloto, é o primeiro aeroporto industrial da América Latina. Então, facilita algumas questões de importação, exportação e logística. Aqui eu trouxe alguns números. Hoje nós somos um pouco mais de 718 colaboradores. A gente tem mais de 1.500 produtos desenvolvidos. É importante a gente comentar que hoje 50% do que eu vendo foi desenvolvido nos últimos 2 anos. Então, a gente está sempre procurando inovar, procurando atualizar os produtos. Nós temos mais de 51 milhões de produtos vendidos e mais de 30 mil clientes atendidos e protegidos. A gente tem a fábrica aqui no Brasil. Nós temos também uma filial na Colômbia, uma filial nos Estados Unidos e uma filial no México. E hoje a gente trabalha com mais de 23 países. Nesses 30 anos, a gente já conquistou alguns prêmios, algumas certificações, e a última agora foi com a pesquisa Greener. Então, a gente foi a empresa mais lembrada entre os integradores no quesito proteção. Nós temos orgulho em ter o maior laboratório de ensaios de DPS da América Latina. Eu acredito que hoje o nosso maior triunfo em ter um laboratório próprio é entregar para vocês um produto de qualidade, um produto robusto. O meu laboratório hoje conta com 400 metros quadrados e a gente consegue gerar pulsos de até 250 kA. Hoje a gente já realizou mais de 700 ensaios e temos mais de 40 certificações de produtos. Mas, afinal, o que são surtos elétricos, né? Os surtos, eles são eventos de curta duração, a gente fala aí de milionésimos de segundos, e de alta intensidade, a gente está falando da casa de dezenas de quilovolts. E por que a gente tem que investir em proteção contra os surtos? Porque o Brasil, ele é um dos países com maior incidência de descargas elétricas do mundo. Então, a gente estima 78 milhões de raios por ano no Brasil, mais de 1 bilhão em prejuízos em redes e mais de 8.900 raios por hora, tá? E as descargas atmosféricas, elas são das origens dos surtos, elas representam 15%. Tem também o chaveamento de rede elétrica, que corresponde em torno de 5%, e o liga e desliga de motores, 80%. Ali eu coloquei um elevador para ilustrar, mas poderia ser uma máquina de lavar, algo que a gente tem na nossa residência. Então, toda instalação está sujeita a surtos elétricos. A gente pode caracterizar as descargas em descargas diretas, que acontecem diretamente na instalação, ou indiretas, que acontecem até 500 metros da instalação e são propagadas pelos campos eletromagnéticos. Por que eu citei isso? Porque eu trouxe um exemplo aqui de uma usina de solo e de como que as descargas indiretas podem afetar essa usina. Então, eu peguei uma média nacional de descargas por quilômetro quadrado por ano e eu cheguei ao valor de 1,55 meses. O que isso quer dizer? Espera-se que a cada 1 mês e meio, uma descarga indireta atinja uma usina de solo aqui no Brasil. Isso eu estou falando de usina de solo. Se eu tivesse feito o cálculo para uma usina de telhado, esse valor seria ainda menor. Então, é muito provável que aqui no Brasil ocorra uma descarga nas nossas usinas. E como solução para a proteção dos surtos, a gente tem o DPS e somente o DPS. Os outros equipamentos de proteção, eles não enxergam um surto. E o DPS ele é responsável por limitar as sobretensões transitórias e desviar as correntes de surto. Mas o que isso quer dizer? O funcionamento do DPS pode ser comparado a uma chave. Então, quando ele enxerga uma tensão normal de sistema, ele funciona como uma chave aberta.
Então, ele deixa passar toda a tensão para o inversor, para o seu equipamento. Quando ele enxerga um pico de tensão, ele funciona como uma chave fechada, ele desvia praticamente 100% da corrente de surto para o terra, deixando passar tensões seguras para o seu inversor, para o seu equipamento. Esse é o nosso DPS solar, ele é um DPS classe 2, ele tem uma corrente nominal de 18 kA. O que isso significa? Que ele tem obrigatoriedade de suportar até 15 surtos nesse valor. E ele tem uma corrente máxima de 40 kA, que ele tem obrigatoriedade de suportar até um surto nesse valor. Ele permite a substituição dos plugs com o sistema energizado, então a gente não precisa interromper a geração para fazer a troca quando ele chega ao final da vida útil. Ele tem sinalização local do status de operação, então tem uma tarjinha verde e quando ele chega ao final da vida útil ele fica vermelho. E certificação internacional UL. Então, como eu citei anteriormente, a gente vende, né, para mais de 23 países, então a gente tem que ter essa certificação. E é um diferencial da Clamp. Então, para a gente conseguir essa certificação, a gente teve que ser aprovado em 17 testes. A maioria hoje dos DPS comercializados no Brasil não passam nem nos 3 testes que essa certificação pede. Então, é o diferencial, é muito importante a gente ter um produto certificado para a gente ter a gente conseguir saber que ele vai realmente funcionar contra os surtos. A partir do DPS, a gente monta a Clamper Solar SB, a gente chama ela de Clamper Solar, é a String Box. Ela tem proteção IP65, tem a opção de chave seccionadora, ela não propaga e tem autoextinção de fogo, proteção UV, e hoje a gente tem vários modelos de entradas e saídas. Qual que é a grande vantagem hoje de se utilizar uma string box? É você possibilitar o tratamento do surto em ambiente externo ao inversor. Falando um pouco sem ser de fotovoltaico, nós da Clamper, a gente sempre prega proteção sempre próximo ao equipamento, mas nunca dentro dele. Então, é muito importante a gente não levar o problema para dentro do nosso equipamento. Além das outras vantagens, que é praticidade na instalação, segurança para manutenção, permite acesso visual ao indicador de fim de vida útil, e a troca do DPS, como eu citei, pode ser feita sem precisar interromper a geração. Aqui eu trouxe uma imagem só para a gente ilustrar o que a gente já falou até agora. Então, o nosso objetivo principal é sempre proteger o inversor, proteger a nossa instalação. Então, a proteção do lado de corrente contínua, ela é feita através da string box. E do lado de corrente alternada, através da front box, que é a nossa caixinha de proteção CA pronta. E aqui no Brasil, como a gente viu, é muito provável que ocorram descargas do lado de corrente contínua, é muito provável que ocorra surtos na rede. Então, por isso é muito importante a gente fazer a proteção dos dois lados do sistema. E a tal da proteção interna dos inversores. O primeiro ponto, de fato, os inversores têm sim uma suportabilidade interna, mas isso não é uma questão somente dos inversores. Todo equipamento eletroeletrônico tem, por norma, que ter uma suportabilidade. Segundo ponto, como que funciona essa suportabilidade? Geralmente ela é um varistor soldada à placa de circuito impresso do inversor. Quando a gente usa somente essa suportabilidade como proteção, a gente leva 100% da corrente de surto para dentro do inversor. Essa corrente de surto, ela gera campos eletromagnéticos que vão prejudicar todos os itens internos do seu inversor. Então, mesmo que o seu varistor haja sobre o surto, o campo eletromagnético ele vai danificar 100% dos equipamentos internos do seu inversor. Quando a gente usa uma proteção externa em conjunto com essa interna, 90% da corrente de surto vai passar pelo DPS. Somente um resquício vai passar pelo inversor, e a proteção interna dele vai dar conta, não vai ocorrer nenhum dano e nem geração de campos eletromagnéticos. Então, a conclusão que a gente chega, quando a gente usa apenas a suportabilidade interna, a placa de circuito impresso ela é soldada ao inversor, ou seja, ela está no interior dele. Quando a gente tem algum problema com ela, algum problema com o nosso varistor, ele chegou ao final da vida útil, ele agiu, para fazer alguma manutenção, a gente tem que interromper a geração, a gente tem que tirar o inversor de lá.
E a pergunta é: quantos dias para a gente conseguir uma garantia? Quantos dias nosso cliente vai ficar sem geração? Quando eu uso a proteção combinada, a gente tem uma fácil visualização do estado do DPS. Então, o seu cliente vai saber: olha, eu estou com a proteção. Ou então, não, meu DPS já chegou ao final da vida útil. Hoje, alguns inversores não trazem essa informação para o cliente. Então, quando a gente não tem mais essa proteção interna, quando ela já agiu, o cliente não sabe se ele realmente ainda tem ou não essa proteção. Qualidade assegurada por testes, então você tem um produto que você tem certeza que ele vai agir contra o surto. E troca simples sem necessidade de interromper a geração. Uma outra questão. As normas brasileiras são pautadas em normas europeias. E o IEC trouxe para a gente recentemente que os varistores incluídos na UCP, que é a unidade de potência, que é o inversor, não são considerados DPS. Então, a gente acredita que é uma questão de tempo para que isso chegue também para a gente aqui, para as nossas normas. E por último, nós temos, como eu citei, nós temos um laboratório onde nós estamos fazendo alguns testes com alguns inversores e eu trouxe alguns resultados aqui para vocês. O que a gente está testando? A gente está testando a proteção declarada, a proteção interna de cada inversor. Então, eu peguei no datasheet desses inversores o que ele traz para mim de proteção declarada. O fabricante A, o primeiro inversor, ele trouxe para mim uma proteção de 15 kA. Ou seja, se ele informa que ele tem um DPS interno, ele tem a obrigatoriedade de suportar 15 surtos nesse valor. A gente soltou o primeiro pulso e o inversor já queimou por completo. O segundo inversor, o fabricante B, a gente fez o mesmo ensaio. Ele chegou para mim com um valor de 3 kA de proteção. Eu soltei pulsos nesse valor. Ele suportou 7 pulsos, só que ele ficou reiniciando a cada pulso. E no oitavo, ele queimou, ele parou de funcionar. Então, ambos estão reprovados no quesito proteção declarada. Nós estamos testando, em parceria com algumas universidades, 50 inversores e em breve a gente vai soltar esse estudo completo para vocês. Eu vou trazer agora algumas novidades da Clamper. A gente vinha trabalhando com DPS de 600 e de 1040 volts e agora a gente lançou o de 1500. Que ele também tem aquela opção de sinalização remota, mais para os inversores maiores que estão chegando aí. Uma outra novidade é a Clamper Combiner Box, que são aquelas opções de string box com mais números de entradas, mais números de saídas, também para suportar tensões maiores e usinas maiores. E o Clamper Mob, que é a minha proteção para carregador de veículos elétricos. Ele tem a opção de medidor de energia, disjuntor e o IDR também. Era isso que eu trouxe para a gente hoje. Pessoal, aqui estão meus dados, está o QR Code das nossas redes sociais. Então, tem muita coisa bacana lá. Toda segunda a gente solta um Segunda Sem Dúvidas para falar de DPS, para falar de proteção em geral, tá? Muito obrigada.